Queridos professores, professoras, graças a Deus por mais um momento que Ele nos concede para juntos refletirmos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós que estamos estudando para a classe de adolescentes da Bíblia, chegamos à 12ª lição, cuja temática vai abordar uma personagem que não tem muita exposição sobre ela. E é por isso que você, professor, explore esta lição. O título, que título abençoado! Eu, a mãe do Salvador? Pois bem, vamos falar dela mesma, de Maria, a mãe de Jesus. Esta temática nos convida a conhecermos um pouquinho sobre a mãe do Salvador, esta Maria que o autor da lição dividiu o estudo em 4 tópicos. Primeiro, agraciada. Segundo, sofreu humilhações. Terceiro, obediente à vontade de Deus. Quarto e último tópico, a mãe do Salvador. E aí, professor, professora, eu convido-os a refletir também nos objetivos das lições, porque eles são norteadores para que a gente não se perca no decorrer das histórias bíblicas. Para esta lição, o comentarista colocou para cada um de vocês, professores, levar o aluno a desenvolver a obediência e a confiança em Deus. Sei que não é fácil, é um objetivo difícil, mas acredito em você, porque Deus tem chamado você para uma tarefa extraordinária de ensino da palavra de Deus. Também mediar reflexão acerca da vontade divina para as nossas vidas. E, por fim, conscientizar os alunos a viver para Cristo. É claro que os nossos adolescentes são diversos. Há adolescentes que vão para a escola bíblica dominical, cujos pais não vão, já outros cujos lares são lares abençoados, outros lares destroçados, mas é você que é o referencial para estes alunos e esperamos que esses objetivos sejam atingidos. E ao chegar neste objetivo 3, conscientizar os alunos a viver para Cristo é uma forma de nós também nos vermos em nossos alunos, porque uma vez que eles passam a viver para Cristo, executam o que está escrito, que agora as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e eles passam a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nesta lição em que será abordado a história de Maria, temos aqui como texto bíblico que os irmãos vão explorar e eu sugiro aos professores que aproveitem esse texto para que eles possam ler e reler, já que é um momento de buscarmos trazer a visão bíblica sobre Maria, já que muitos dos nossos meninos conhecem Maria por Santa Maria, muito arraigado aí das tradições católicas, mas que é um momento de usarmos as Escrituras para colocarmos os meninos no contexto da Maria, mãe do Salvador. Então, Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38, é o texto em que os irmãos vão abordar. E para isso, vocês podem fazer uma roda de leitura para que cada aluno faça a leitura de um versículo e possa já trazer um pouco daquilo que compreendera. E, é claro, você sai mediando essa roda de leitura. Bom que os nossos alunos leiam. E também é um grande incentivo para aqueles alunos que ainda não dominam a leitura. A gente sabe que muitos dos nossos adolescentes ainda estão passando por dificuldade nas escolas e não tiveram um bom ensino fundamental e precisam desse reforço na leitura. Então, precisa desse incentivo para ler, tá bom? Então, aproveita, professor, faz isso para que os alunos possam fazer
essa boa leitura. Já o destaque dessa leitura que nós fizemos, ou que nós vamos fazer, o versículo 30 é o destaque, que aqui aparece na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Mas eu sugiro que você possa ler em outras versões. Eu vou fazer a leitura na Bíblia corrigida, na versão corrigida, mas você pode utilizar outras versões em que tem à disposição, tá bom? Então temos aqui na versão corrigida: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso porque no texto em que aparece a palavra graça, não é o da Nova Tradução da Linguagem de hoje, né? Então, o que aparece aqui é estar contente com você. E aí vocês podem já trabalhar a ideia do significado de ter achado graça. Então, é justamente neste primeiro tópico que vai estar abordando. Maria agraciada. Nós fomos agraciados. Maria também foi agraciada. Então, com que ela foi agraciada? Aqui, sendo mãe do Senhor Jesus Cristo. No tópico de número 2, aparece então que Maria sofreu humilhações. E aí, quem não sofreu humilhações? É um tópico delicado, porque quando a gente vai passar isso para os adolescentes, pode ser que alguns fiquem constrangidos em falar de que forma foram humilhados. Mas é natural que alguns queiram até comentar em momentos que já passaram por humilhações, né? Mas cada um de nós já passou humilhações, e Maria aqui sofreu também as humilhações. Contudo, Deus, né, tem agraciado esta serva de Deus e dado a ela o privilégio de ser mãe do Salvador. É possível, professor, professora, que quando vocês estiverem comentando sobre a vida de Maria e tocar no assunto desposada, algum aluno fique sem saber o que é pertinente para esse momento de lição que você traga o significado do que é desposado, comprometido, né? Então Maria estava com a promessa de casamento. No tópico 3 da lição, fala da obediência à vontade de Deus. Então Maria, ela foi obediente à vontade de Deus. Não foi uma situação fácil. Quando vocês estiverem comentando sobre a vida de Maria e não tem como falar sobre José, então comentar naquele momento que Maria estava grávida e que não era José o pai de Jesus, mas era obra do Espírito Santo. Então, para ela, não foi fácil enfrentar essas dificuldades, enfrentar aquele momento de conversar com o seu prometido e de dizer para ele o que estava acontecendo. Foi necessário que o próprio Deus intervisse e conversasse com José. Então, aqui, professor, professora, é muito pertinente que vocês passem a conversar um pouco com os adolescentes, mostrando o quanto foi difícil para Maria tratar com seu esposo essa situação. Até porque, naqueles dias, a mulher que aparecesse grávida, não sendo de seu companheiro, do seu prometido, daquele que estava já casada, ela era digna de ser apedrejada. Então, neste caso, nós temos que Maria, ela passou por momentos difíceis, mas achando graças diante de Deus, ele promoveu em Maria uma grande situação, ela sendo a mãe do Salvador, do seu Salvador, do meu Salvador, do nosso Salvador Jesus. No tópico ainda 3 dessa lição, o comentarista ele vai tratar que em alguns setores do cristianismo Maria é erradamente adorada, como se fosse uma deusa.
aqui você vai abordar essa linha do cristianismo em que Maria ela é idolatrada, né? Então, é bom ter cuidado, né? Porque alguns dos meninos aí vêm de raízes do catolicismo, mas a verdade ela tem que ser dita. E é aqui onde você vai trabalhar. Se for possível, dá uma pesquisada sobre o período em que Maria ela é canonizada pela Igreja Católica, dá uma pesquisada sobre período em que ela é colocada como idolatria, um pouquinho lá de mudanças no início da nossa era cristã, mas que é interessante que você traga algumas exposições e esclarecimentos para os seus adolescentes, tá bom? Quarto e último tópico é basicamente a chegada do Jesus, o Salvador. Maria, a mãe do Salvador. E é aqui que nós vamos fazer esta ponte. Maria foi mãe de Jesus, mas ela não salva. Quem salva é Jesus. Ela é mãe do Salvador. E como mãe, passou por momentos difíceis na educação de seus filhos, na educação do menino Jesus. E isto ficou mais acentuado quando Jesus ele parte para fazer a vontade do Pai Celeste. Então, desde o casamento, em que Jesus multiplica e transforma a água em vinho, momentos em que Jesus sai de perto da mãe, de perto dos familiares e passa a fazer a vontade do Pai Celeste, há um certo entendimento de que Jesus não amava, que Jesus não vivia com seus familiares. Pelo contrário, Jesus, ele vivia, amava, era de família, contudo, ele veio fazer uma missão, a missão de te salvar, de me salvar, de salvar esses nossos alunos. E para isso, ele não poderia se prender aos sentimentos maternos de Maria, aos paternos de José, mas à vontade do Pai Celeste. E assim, este nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Maria, para que se cumprisse a promessa feita lá no livro de Gênesis, mas que esta Maria passou por momentos difíceis e mostrou o quanto era sábia em fazer a vontade de Deus, em aceitar a vontade do Mestre, e fez questão de dizer: fazei tudo que ele vos manda. Querido professor, querida professora, chegamos aqui à síntese desta lição. Que Deus te use poderosamente neste momento de reflexão pedagógica com os vossos alunos e possa colocar para eles fazer a vontade do Pai, assim como Maria e aqueles outros adolescentes, nas 11 lições que já passaram, fizeram a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.